Neymar agora é meio-campo, ele é o meio armador do Brasil, definitivamente, ele deixou de ser um ponta esquerda, ele não é mais um atacante agressivo como antes, ele agora se preocupa muito mais com dar assistências e criar jogadas, é isso mesmo? Porque no jogo contra a Bolívia a gente viu que ele atuando por uma faixa mais central gerou interesse e muita curiosidade em vários torcedores, se perguntando se agora esse é o novo papel do Neymar na seleção brasileira. E é interessante a gente trazer isso aqui no vídeo, por mais que a gente não fique falando de tática aqui, mas isso ajuda muito a explicar a evolução do Neymar conforme os anos e saber explicar isso pro torcedor, que isso não é de agora, tá bom? Isso não é de agora. Não se preocupe, a gente vai discriminar isso aqui no vídeo. A atuação do Brasil contra a Bolívia foi uma atuação magistral. Óbvio, o Fernando Diniz está começando. Aí vão ficar falando que é um adversário fraco. É verdade, sim, a Bolívia é um adversário fraco, mas assim, nós temos um lema aqui no Brasil que quando você pega um adversário fraco, você tem que golear. A seleção brasileira fez isso. Mas não só isso, a gente pode destacar também que o Brasil já começou a dar sinais ali do dinizismo, que é muita aproximação, que não é só ficar se preocupando somente com muita marcação. E a partir da marcação conseguir impor seu jogo é muito mais pelo contrário. O Brasil ele impõe seu jogo de forma mais natural, assim como os times do Diniz também fazem isso. Então você viu que o Brasil, não por acaso, ele teve o maior índice de posse de bola da década. E se tratando do Neymar, isso chamou muita atenção na transmissão de muitas pessoas do porquê que ele está atuando numa faixa central, tá bom? E eu vou deixar, inclusive, em todas as explicações que eu fizer, eu vou deixar aqui um mapa de calor da partida. Então, olha só, o mapa do calor aqui da Bolívia, você tá vendo que o Neymar, ele, sim, por muitas vezes ele atua no espaço ali de esquerda, mas ele já atua também muito pela faixa central, ali armando o jogo, tá ali pelo meio de campo. Ou seja, a gente pode cravar de vez que o Neymar é um jogador do lado para dentro, mas muito mais central do que já foi em outros anos, beleza? Agora, o que eu vi de muitos comentários, inclusive de amigos, mas de rede social também, é de pessoas achando que isso só foi por causa do Diniz. Mas não, isso é mentira. Eu vou deixar aqui um outro mapinha, tá bom? Vai ter vários mapinhas aqui. Mapa de calor do Neymar contra a Croácia. E aí você tá vendo que contra a Croácia o Neymar ele jogava ainda mais centralizado do que no jogo contra a Bolívia nas eliminatórias. E por que isso aconteceu? Porque a gente tem uma imagem do Neymar ponta esquerda, mas o Neymar ponta esquerda não existe há muito tempo. E por quê? Na seleção brasileira, se tratando de seleção brasileira, qual que era a escalação do Brasil antes de uma mudança fundamental que alterou de vez a função do Neymar? É que não tinha a imposição técnica de Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, depois da Liga dos Campeões que o Real Madrid foi campeão, 2022, o que a mídia e vários torcedores pediam? Vinícius Júnior no time titular. Só que o Vinícius Júnior é um ponto esquerda e o Neymar também é um ponto esquerda. Então você ia ter dois jogadores batendo cabeça ali no mesmo lugar e você ia ter um desperdício de talento. Como o Vinícius Júnior acabou se impondo de forma natural, o Neymar teve que mudar de posição. Mas, como é que você vai tirar seu melhor jogador do time e simplesmente mudá-lo de posição? Você vai ter que fazer uma troca. Você vai ter que colocar o Vinícius Júnior no lugar do Neymar e tirar o Fred para botar o Brasil muito mais ofensivo. Porque, se vocês lembrarem, era aquele momento em que o Tite estava apanhando muito por não ter variação tática, só ficar naquele 4-2-3-1, com Fred, Casemiro no meio, Paquetá, Neymar, aí você tinha o Rafinha e o Richarlison ou às vezes o Gabriel Jesus ali. Com o Vinícius Júnior, você tira o Fred, traz o Paquetá, recua o Paquetá para o segundo volante, Vinícius Júnior, Neymar, Rafinha e Richarlison. Essa foi a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Só que
As pessoas acham que isso só foi no ano passado, né? Então, lembrando, tem torcedores que acham que foi agora, com o Diniz, tem torcedores que acham que foi com o Tite, mas a verdade é que não foi. O Neymar começou a atuar como um camisa 10 central, como a gente conhece. Em 2020, vocês vão ver agora, um mapa de calor do Neymar no PSG, naquela Champions do Super Agosto. Essa Champions foi a Champions em que o PSG foi para a final da Liga dos Campeões, decidir contra o Bayern de Munique. E não por acaso, o PSG conseguiu suas melhores atuações com o Neymar nessa faixa de campo. E por que o Neymar deixou de ser um ponta esquerda? Porque ele não tá tendo mais o arranque de antes. Sim, gente. A idade chega para qualquer um, devido a muitas lesões, devido ao físico não estar 100%, o Neymar acabou perdendo arranque, perdendo velocidade como ele tinha. E isso alterou no seu posicionamento. Então, o Thomas Tuchel, o técnico alemão, naquele momento no Bayern de Munique, identificou que o meio-campo, principalmente ali do Paris Saint-Germain, estava muito defasado. Então, o que ele consegue fazer? Ele joga Mbappé, Di Maria e você traz o Neymar um pouco mais para trás para poder armar o time. O Neymar voa aquela temporada. Se todo mundo tá lembrado, o Neymar voa aquela temporada. O que podemos tirar de conclusão aqui? Sim, o Neymar não é mais um ponto esquerda. Ele é um cara que, pelos novos termos do futebol, né? Podemos dizer que ele flutua ali pelo meio. Como assim ele flutua ali pelo meio? É um cara que tem liberdade para andar de um lado de outro do campo. Ok, ele tem a sua posição fixa, mas ele tem liberdade para transitar entre as posições do campo para poder achar um jogador mais livre. Ou seja, um jogador em melhor situação. Essa é a função hoje do Neymar. Tanto que tem comentarista que chama ele de playmaker, ou seja, um jogador multifuncional, beleza? Então, o que a gente pode dizer é que o Neymar, ao longo do tempo, ele se tornou um jogador mais completo. Ele deixa de ser somente um jogador de ataque pelas pontas, como principalmente ponta esquerda. Ele passa a ser um 10 clássico, mas se você preferir jogar ele como falso 9, também já foi testado. Se eu não me engano, foi Brasil e Chile nas eliminatórias do ano passado, onde o Brasil também ganhou, teve gol do Vinícius Júnior, mas o Neymar atuando como falso 9. Por quê? Porque o Tite precisava de várias alternativas táticas para conseguir vencer os adversários. E isso ajuda muito o Neymar, porque ele se torna um jogador multifuncional, né? Muito mais do que ele já é. E essa alteração tática do Neymar, a gente pode ver muito comparado ao que ele atuava no Barcelona. No Barcelona, de fato, ele era um ponto esquerda muito fixo. Por quê? Porque o Barcelona já era um time muito mais de jogo posicional. O jogo posicional, você respeitando o 4-3-3, onde você tinha o MSN voando pra caramba, você tinha o Rakitic e o Iniesta armando o time, mas você tinha cada um na sua posição fixa. Depois que isso é desmanchado, o Neymar muda de clube, nas mãos do Thomas Tuchel, o Neymar passa a atuar numa outra função. Então, galera, isso não é de agora. Não foi com o Diniz, não foi com o Tite, foi com o Thomas Tuchel em 2020, que descobriu uma nova posição para o Neymar, fez o Paris Saint-Germain chegar à final da Champions. E o Neymar voou a partir dali com uma outra função, um outro posicionamento. E não à toa isso impulsionou, isso melhorou seus números ao ponto dele bater os números do Pelé em questão de gols. São 79 gols em 126 jogos, 56 assistências. A gente está falando de um jogador extremamente mortal, letal, um dos maiores jogadores da história do Brasil, e isso é verdade. Tem muita gente que não gosta de escutar isso, mas isso é verdade. Neymar é um dos maiores jogadores da história do Brasil. Então, isso é muito impulsionado pela sua capacidade de versatilidade, a sua capacidade de adaptação, flexibilidade dentro de campo e capacidade de decisão. Um baita jogador, mas que você aprendeu aqui que não foi agora a sua mudança, e sim em 2020. O que você acha? Deixe os comentários aqui no canal, deixa o like no vídeo, se inscreva que ajuda o nosso trabalho e tamo junto e até a próxima. Valeu!